Sabe quando a gente leva uma multa de trânsito e fica pensando, mas de onde tiraram essa regra? Ou então, sei lá, na hora de tentar abrir um negócio, a gente se depara com aquela montanha de alvarás, de licenças. A gente sente o peso das regras do Estado todo dia, mas raramente para pensar como é que uma regra nasce. E mais, quem garante que ela não é só um pedaço de papel? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na jornada da autoridade pública, da ideia abstrata lá na lei até a caneta do fiscal na rua. A nossa missão aqui é desvendar os dois grandes poderes que movem essa engrenagem toda e entender o que impede que essa jornada vire, assim, puro autoritarismo. Exato. E essa jornada toda, ela se baseia em dois conceitos que, à primeira vista, parecem bem complicados, mas que, no fundo, são bem intuitivos, sabe? O primeiro é o poder de criar as regras do jogo. A gente chama isso de poder regulamentar. E o segundo é o poder de ser tipo o juiz em campo, que fiscaliza e aplica essas regras. Esse é o famoso poder de polícia. A ideia é a gente entender por que o governo pode fazer isso e, talvez o mais importante, até onde ele pode ir. Ok, vamos analisar isso então. A primeira coisa que me chama a atenção é que, para um agente público, usar esses poderes não é bem uma escolha, né? Não é como um cardápio de opções. De jeito nenhum. É uma obrigação. Um dever. Pensa, sei lá, num bombeiro na frente de um incêndio. Ele não pode virar e falar, hoje eu não estou muito afim. Não tem como. Ele tem que agir. E para o administrador público, a lógica é a mesma. Se existe um problema que afeta todo mundo, uma construção caindo aos pedaços, um restaurante vendendo comida estragada, ele não pode, ele deve intervir. A omissão, nesse caso, é uma ilegalidade. Pode gerar punições bem sérias para ele. E o que dá ao Estado essa autoridade toda, essa obrigação de agir que passa por cima da minha vontade de, por exemplo, construir um prédio sem seguir as normas de segurança? Aí a gente chega no princípio que está por trás de tudo no direito administrativo. É a supremacia do interesse público sobre o particular. Ah, sim. A ideia é que o bem-estar da coletividade, a segurança de todo mundo no bairro, a saúde de quem come no restaurante, tudo isso é mais importante do que o direito individual de um proprietário fazer o que ele bem entende. É essa balança que justifica o Estado colocar limites, sabe? Na nossa liberdade, na nossa propriedade. Entendi. Então, essa obrigação de agir em nome de todos é a base de tudo. Com isso em mente, como é que as regras nascem? Como o governo cria esse manual de instruções que todo mundo tem que seguir? Aí a gente entra no primeiro poder, o regulamentar, ou como alguns chamam, normativo. Primeiro a gente tem as leis, né? Criadas pelo Congresso, elas são as regras gerais, as regras primárias, criam direitos e obrigações do zero. Só que as leis, elas não conseguem prever todos os detalhes do mundo real, é impossível. Claro. Uma lei pode dizer que é preciso garantir condições sanitárias em restaurantes, mas ela não vai especificar a temperatura exata da geladeira, por exemplo. Exatamente. O poder regulamentar é justamente a ferramenta que o executivo, presidente, governadores, prefeitos, usa para escrever esse manual, essa letra miúda da lei. Eles editam decretos, resoluções, que detalham como a lei vai funcionar na prática. O decreto vai dizer qual a temperatura da geladeira, que tipo de toco o cozinheiro tem que usar, esse tipo de coisa. E a regra principal é, esse decreto não pode inventar uma obrigação nova que a lei não previu. Ele só pode explicar o que já está lá. Mas, peraí, existe alguma situação em que o presidente, por exemplo, possa criar uma regra por decreto, sem depender de uma lei antes? Tipo, um atalho? Existe, mas é uma coleira bem curta, sabe? São os chamados decretos autônomos. Decretos autônomos? Eles servem basicamente para arrumação da casa. O presidente pode usar um decreto para organizar a estrutura do governo ou para extinguir cargos públicos que já estejam vagos. Mas olha só as amarras. Ele não pode criar despesa nova com isso, nem criar ou extinguir órgãos. Entendi. É muito mais uma ferramenta de gestão interna do que um poder para criar regras para a sociedade em geral. Faz sentido. É como se ele pudesse reorganizar os móveis dentro do escritório do governo, mas não pudesse ditar as regras para os prédios da vizinhança.
E o que acontece se um decreto desses é ramão? Se ele vai além do que a lei permite? Quem é que coloca um freio nisso? Felizmente, existem dois freios principais. O primeiro é o próprio Poder Legislativo. O Congresso Nacional pode simplesmente votar e sustar, ou seja, cancelar um decreto que eles achem abusivo. Ah, que interessante. É como se os criadores da regra principal dissessem: opa, não foi bem isso que a gente quis dizer, você detalhou errado. E o segundo freio? É o Poder Judiciário. Qualquer pessoa ou empresa que se sinta prejudicada por um regulamento que considere legal pode entrar na justiça e pedir a anulação. Um juiz pode analisar o decreto e dizer, olha, isso aqui contraria a lei e anular os efeitos dele. Então, apesar desse poder todo, a administração está sempre sob vigilância. Ok. Então a regra foi criada, o manual de instruções está pronto. Mas um manual na gaveta não serve para nada, né? Como o Estado faz essa regra sair do papel e virar realidade na rua? É aí que a gente entra no campo do poder de polícia. E aqui é importante esquecer um pouco a imagem do policial com arma e viatura. Só por um instante. Pensa na prefeitura como se fosse o síndico de um prédio gigante chamado cidade. Gosto da analogia. O síndico, ele precisa garantir que ninguém faça uma obra que comprometa a estrutura, que o barulho não incomode os vizinhos, que as áreas comuns estejam seguras. Esse poder de fiscalizar e impor limites pelo bem de todos é o que o direito chama de poder de polícia. Nossa, isso muda tudo. Eu sempre associei polícia só a polícia que prende gente. Mas então o fiscal da vigilância sanitária que fecha um restaurante, ele é um tipo de polícia? Exatamente. Essa é a distinção crucial que a gente precisa fazer. A polícia judiciária, a civil e a federal, ela investiga crimes, atua sobre pessoas e geralmente depois que algo errado já aconteceu. Ela prepara o caminho para a justiça penal. Certo. Já a polícia administrativa, ela é exercida por um monte de órgãos. A vigilância sanitária, o fiscal de trânsito, o IBAMA, o PROCON. Ela atua sobre bens, atividades, direitos. A função dela é principalmente preventiva, sabe? É evitar que o problema aconteça. E a ação dela se encerra ali mesmo, na multa, na interdição do local. Entendi. Então, um é tipo o detetive investigando um crime e o outro é o fiscal garantindo que as regras do jogo estão sendo cumpridas antes que um desastre aconteça. E esse poder de fiscalizar, ele parece ser bem forte. Quais são as características dele? São 3, e elas são realmente marcantes. A primeira é a discricionariedade. O que é isso? É a margem de escolha que a lei dá ao administrador. Pensa num bar fazendo muito barulho. O fiscal pode decidir entre aplicar só uma advertência ou já ir direto para uma multa. A lei dá os limites, mas a decisão de qual remédio aplicar naquele momento é dele. Mas nem sempre ele tem essa escolha, certo? Exato. Em muitos casos, o ato é vinculado. É a diferença entre o fiscal de trânsito decidir se te dá uma advertência ou uma multa, e o funcionário do Detran que, ao ver que você pagou todas as taxas e passou na vistoria, ele é obrigado a emitir o documento do seu carro. Ah, sim. Ele não tem escolha. A lei manda ele fazer. Ok, entendi a primeira. Qual a segunda característica? A autoexecutoriedade. Essa é impressionante. Pelo nome, já imagino. Significa que a administração pode tomar uma decisão e executá-la com as próprias mãos, sem precisar pedir autorização para um juiz antes. Espera um pouco. Se o poder de polícia é tão forte a ponto de, sei lá, demolir uma casa sem ordem judicial, o que impede que um fiscal com má vontade abuse disso? Parece um poder quase absoluto. É um poder enorme, mas não é absoluto. A autoexecutoriedade só vale em 2 situações basicamente: quando a lei autoriza expressamente ou em casos de emergência muito clara. Pensa de novo no bombeiro. Ele vê um carro bloqueando um hidrante durante um incêndio. Sim. Ele não vai ligar para um juiz e pedir um mandado de reboque. A urgência dá a ele o poder de agir imediatamente. A lógica é essa. Para demolir uma casa, a situação de risco tem que ser iminente, indiscutível. Certo. E a terceira? É a coercibilidade. Coercibilidade. Significa que a ordem do fiscal é obrigatória. Não é um pedido, é uma imposição. Quando o restaurante é interditado, o dono não pode simplesmente dizer "ah, não concordo" e reabrir as portas. Ele é obrigado a cumprir. E se não o fizer, pode sofrer sanções ainda mais graves. Ok.
discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. E essas ações todas, elas seguem alguma lógica, um passo a passo? Sim, a teoria descreve o que se chama de ciclo de polícia, que é, basicamente, o ciclo de vida da fiscalização. Começa com a ordem, que é a lei ou o regulamento que cria a limitação. Depois vem o consentimento, que é quando você precisa de uma permissão prévia do Estado, como um alvará para construir ou uma licença para dirigir. Certo, o alvará. A terceira fase é a fiscalização. É o agente na rua, vendo se tudo está sendo cumprido. E, por fim, se não estiver, vem a sanção. A multa, a apreensão, a interdição. Então, para a gente amarrar tudo isso, o poder regulamentar é tipo o arquiteto, que desenha a planta, a regra geral. E o poder de polícia é o engenheiro de campo, que vai na obra, fiscaliza, dá as licenças e, se precisar, embarga tudo. Perfeita analogia. Um cria a norma no abstrato, o outro a aplica no mundo real, no caso concreto. Isso me leva a uma questão que parece bem complicada. Esse poder de polícia, de multar, de fiscalizar, ele pode ser transferido para uma empresa? A prefeitura poderia, sei lá, contratar uma empresa privada para sair multando os outros? Essa é uma das discussões mais quentes da área, sabe? E o Supremo Tribunal Federal teve que colocar um ponto final nisso há pouco tempo. A decisão do STF foi que o poder de polícia pode sim ser delegado, mas não para qualquer um. Ah, não. Não, ele pode ser passado para entidades da própria administração, como uma empresa pública, por exemplo, mas com regras muito, muito rígidas. E que regras são essas? Primeiro, tem que ter uma lei autorizando. Segundo, essa empresa tem que ter o capital majoritariamente público. E o ponto-chave, ela tem que prestar um serviço público exclusivo num regime sem concorrência. O que isso quer dizer na prática? Significa que a autoridade do Estado pode ser, digamos, terceirizada para um estatal, mas só para aquelas que agem como o próprio Estado, sem competir no mercado. Foi uma linha bem dura que o Supremo traçou para evitar que uma empresa que visa o lucro pudesse sair por aí aplicando multas de trânsito, por exemplo. Entendi. A ideia central da decisão é: o poder de punir não pode ser privatizado e entregue a quem busca lucro. E todas as fases do ciclo de polícia podem ser delegadas? A empresa pode criar a regra, por exemplo? Não. E esse foi o ponto mais importante da decisão do STF. A fase da ordem, de criar a lei, a regra primária, essa é absolutamente indelegável. Só o Estado pode fazer isso. Ah, ok. O que pode ser delegado, sob aquelas condições todas, são as fases de consentir, fiscalizar e aplicar a sanção. E para uma empresa totalmente privada, que não tem nada a ver com o governo? Aí, o poder de polícia em si não pode ser delegado. O que se pode fazer é contratar a empresa para executar tarefas materiais, operacionais. Como assim? Por exemplo, a prefeitura pode contratar uma empresa para instalar e operar um radar de velocidade, ou para levar o guincho e rebocar um carro, mas a decisão de quem multar, o ato de notificar, a autoridade por trás disso, tudo isso continua sendo do agente de trânsito, da administração. A empresa é só o braço, o cérebro continua sendo público. Fica bem claro o limite, então. No fim das contas, a decisão que afeta o cidadão, o uso da autoridade, ou fica com o Estado ou com uma entidade quase pública que não visa o lucro. O poder de império não se privatiza. Exatamente. E, para a gente deixar uma reflexão final, todo esse sistema de poderes existe para proteger o interesse público. Mas, claro, ele pode ser desvirtuado no que se chama de abuso de poder. Isso pode acontecer de duas formas: ou pelo excesso, que é quando o agente faz algo que ele não podia fazer, tipo um fiscal de trânsito tentando fiscalizar uma obra. Certo. Ou pelo desvio, que é bem mais sutil. Como seria esse desvio? O desvio de poder é quando o agente usa a ferramenta certa, dentro da competência dele, mas para atingir um objetivo errado, um objetivo pessoal ou político. Por exemplo, um prefeito que manda interditar o restaurante de um adversário político sob um pretexto sanitário qualquer. Não porque ele se preocupa com a saúde pública, mas só para prejudicar o adversário. Nossa! Ele usou o poder que tinha, mas com a finalidade errada. E isso nos deixa com uma pergunta final, talvez a mais difícil de todas. Que é, no nosso dia a dia, como é que a gente consegue distinguir a linha tênue entre um ato legítimo de poder de polícia, uma fiscalização que é rigorosa, mas necessária,
e um sutil abuso de poder, um desvio de finalidade. Onde exatamente termina a proteção do interesse de todos e onde começa a arbitrariedade de um indivíduo?